E aí quando a gente vai falar sobre a Assembleia de Deus, mas isso é inovação. Peraí, o pastor Paulo Levas Macalão, nosso fundador, foi o cara que sistematizou um louvor coletivo. Porque a maioria, 90% da harpa cristã, são hinos dele. Sem internet, sem telefone. Ele organizava as músicas e de alguma forma fazia chegar nas igrejas. Pensar de forma disruptiva é isso. E sobretudo nós, que somos crentes e andamos pela palavra, seja no seu negócio, seja na igreja, quando Deus te dá uma direção, você tem que acreditar. E acreditar que você está em nome dele. Se eu quiser sustentar minha casa, ensinar meus filhos com a minha técnica, vai falhar. Se eu quiser tocar a empresa só com o meu know-how, vai falhar. Então eu acho que a gente tem que ser totalmente dependente de Deus, né? Não é espiritualizar relativamente, é espiritualizar tudo. É como nós fizemos aqui, né? Oramos antes de começar isso aqui, porque realmente, se não tiver a bênção de Deus, nada faz sentido. Não é como eu pregar um sermão ou dar um aconselhamento em cima do que eu acho, do que eu penso, né? Eu acredito que isso está totalmente fora da visão e vai dar problema. Não por acaso, muitas pessoas acabam tropeçando aí, e pior ainda, fazendo outros tropeçarem. Nenhuma palavra humana pode estar acima da palavra de Deus. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. Que alegria te receber aqui. Se é a primeira vez que você para aqui no nosso canal e conhece o nosso podcast, eu quero me apresentar. Meu nome é Diogo Scremin, eu sou o host aqui. Tem meu irmão também, que não está aqui hoje, mas me ajuda aqui também nas entrevistas, mas hoje eu estou sozinho. Em breve você vai ter uma nova versão. Quem acompanha os nossos podcasts aí, vê sempre meu irmão aqui do meu lado. Em breve você vai ver uma nova versão dele, o Hugo 2.0, que agora ele implantou cabelo, vai estar com o cabelo bonitão daqui uns dias. Bom, se é a primeira vez sua aqui, nos ajuda aí, se inscreve no nosso canal. Isso vai nos ajudar demais para que esse canal se torne mais relevante, para que o episódio se torne relevante. Se você puder comentar esse episódio. Uma coisa é quando a gente lança o podcast, o YouTube resolve entregar e o negócio vai longe. Quando você comenta, isso ajuda demais. E ativa também o sininho das notificações, porque todas as vezes que nós lançarmos um novo episódio de podcast, um review de Bíblia, um review de livros, você vai ficar sabendo em primeira mão que nós estamos lançando, tá bom? Lembrando que o Plenicast faz parte da Plenitude Distribuidora, que é uma empresa distribuidora de Bíblias e livros, uma empresa missionária, engajada com a obra missionária. E todas as vezes que você compra uma Bíblia, um livro aqui, parte dos recursos dessa empresa são destinados à obra missionária. Você pode ver aí no Instagram da Plenitude, no meu Instagram, inclusive, Diogo Scremin. Você vai ver fotos, vídeos sobre o trabalho missionário que nós fazemos usando parte dos recursos dessa empresa. Se você é um revendedor, quer comprar produtos para revender, quer vender Bíblias ali para os irmãos da sua igreja, livros, colocar aquela bancada na igreja, ter uma renda extra e abençoar outras pessoas, acessa aí plenitudeatacado.com.br. Nós temos uma equipe aqui disponível para você, para te atender os melhores preços do Brasil, tá bom? É só isso. Agora eu quero apresentar o meu convidado aqui. A gente já conversou tanto antes aqui, a gente tem tanta coisa em comum que a gente nem sabia. Temos a mesma idade. Hoje ele não mora em Campinas, mora em Osasco, mas crescemos no mesmo bairro em Campinas. Talvez até jogamos bola junto aí lá pelo Proença quando a gente era criança, a gente nem sabia. Eu quero apresentar aqui o meu convidado, pastor Belchior Júnior. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, Liderança Disruptiva. Olha só, lançamento pela Editora Vida, A Arte de Descomplicar. Quero agradecer a Editora Vida, inclusive, pela ponte com o pastor Belchior. Quero fazer a apresentação dele aqui. Você vai ver que ele tem a minha idade, ele parece ser bem mais novo do que eu. Pastor Belchior Júnior é pastor na Adebras de Osasco, teólogo, mentor de líderes com mais de 20 anos de ministério, autor de uma sólida produção de sermões, palestras, cursos, e-books devocionais. Como comunicador e estrategista criativo, ele integra teologia prática, gestão e inovação para destravar a cultura, alinhar propósito e conduzir equipes à excelência. Empreendedor em diversas frentes, atua no desenvolvimento espiritual e na formação de lideranças disruptivas, capaz de questionar o óbvio, preservar valores e gerar impacto real. Aqui é uma das partes mais importantes da vida dele agora. Casado com a Rafaela,
pai do João e da Helena, tem como missão comunicar a palavra com clareza, poder e relevância. Amém. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Diogo. Uma imensa alegria estar aqui com vocês. E que coincidência, né? Crescemos no mesmo bairro, com certeza nos encontramos aí pelas ruas do Proença, mas Deus nos trouxe nesse tempo especial aqui, nos reunindo para um propósito maior. Primeiro, te agradecer muito pela recepção, por abrir as portas da sua casa, né? Sua empresa, que eu fiquei extremamente feliz de conhecer o trabalho lindo que vocês fazem, né? Como a gente estava batendo um papo aqui, Deus não fez a gente para ser cisterna, né? A gente tem que ser fonte, tem que fluir. E fiquei muito feliz em saber parte desse trabalho tão importante que vocês fazem, abençoando vidas aqui no Brasil, aqui em Campinas e também na África, né? Nossa tão amada África. Pessoas que realmente valorizam cada passo que a gente faz ali, e eu fiquei muito feliz em conhecer. Com certeza vamos conversar muito mais sobre isso. Agradecer demais a Editora Vida, né? O Renan, um querido que abriu as portas pra gente. Essa parceria com a Vida veio num tempo onde realmente eu não imaginava. Esse foi, sem dúvida, acho que o ano mais difícil da minha vida. No começo do ano eu perdi minha irmã. E tudo indicava um ano que a gente ia ficar mais retraído. E aí lá pro mês de março, alguns parceiros da igreja, pessoas que trabalham conosco nisso, pastor, vamos lançar o livro. Eu falei, acho que não é hora disso, eu não tô bem. E aí do nada eu falei, olha, tá, vamos ver se a Editora Vida topa com a gente. Acho que eu falei aquilo mais pensando assim, não vai rolar mesmo, mas até para eles desanimarem, né? E aí Deus abriu a porta, o Renan abriu os coração pra gente. Assim, dentro do meu segmento, na igreja onde eu sou pastor, nós somos conhecidos pelos irmãos, mas fora disso, fora do nosso ambiente assembleiano ali, é um risco, né, para a editora abraçar um jovem autor, e eu não tenho essa carreira itinerante, né, sou pastor local. Sim. Então o Renan foi muito gentil em abrir as portas da vida, acreditar no projeto, né, de um autor que ainda não é conhecido, e foi incrível. Deus realmente preparou isso. Eu creio que Deus, mais do que pessoas, ele une propósitos, né? E prova disso é que eu tô aqui, tô te conhecendo, e a gente tá junto, então é isso. Deus vai fazendo realmente aquilo que o olho não vê, não desceu pro coração, Deus vai unindo e colocando no tempo certo, né? E Belchior, como começou a sua vida com Cristo? Já vem de uma família de cristãos, de pastores? É muito legal. Aqui em Campinas, né, os meus avós são os primeiros membros da igreja, que ainda era uma obra missionária, né, da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Meus avós foram os primeiros membros. Na época ainda meu avô trabalhava na FEPASA e morava na região de Cordeirópolis, ali Porto Ferreira, e vinha frequentar a igreja em Campinas porque na época não podia ter culto de crente na cidade. Dava tudo isso. Não podia, o padre não permitia. Então, meus avós foram servindo a igreja, e ali meu avô, depois minha mãe ganhou meu pai para Jesus. Meu pai se converteu na Igreja Batista, né, onde o senhor é pastor. E meu pai aceitou Jesus com uma pregação do pastor João Batista Martins de Sá, né, o nosso grande pastor João, que fundou a Batista Ágape, né? Isso, filho dele, o Zé Roberto. É um nome que era peculiar dele mesmo, né? O pastor do amor. O pastor João foi um cardeal, né? Um homem de Deus. E meu pai se converteu no sermão dele. E aí depois que eles se casaram, aí vieram para a Assembleia, meus pais ali tiveram minhas irmãs. Depois meu pai foi trabalhar no Rio de Janeiro, nasci lá, mas voltei para Campinas e cresci na igreja de Campinas, né? Quando seu pai já existia a Assembleia de Deus Madureira? Já. Meu pai foi consagrado a diácono pelo pastor Paulo Levas Macalão, que era o fundador de Madureira. Então minhas irmãs, 10 anos da vida delas foram discipuladas por ele mesmo, lá na Madureira. E aí voltou para Campinas para servir na igreja aqui, né, e trabalhar. E aí no meio disso, na minha vida eu recebi um presente muito grande, né? Porque quando nós voltamos para Campinas, as minhas irmãs, a Keila tinha quase 12 anos, e tinha assumido a direção da igreja em Campinas o pastor Manuel Ferreira, que hoje é o nosso bispo primaz. A bispa Keila era mais velha. Minha irmã mais velha. Sua irmã mais velha. Minha irmã mais velha, ela que faleceu esse ano.
E aí quando nós voltamos para Campinas, o pastor da igreja era o bispo Manuel Ferreira, que na época era o pastor Manuel. E aí o jovem Samuel Ferreira, na época, o filho dele, eles se enamoraram e começaram a namorar muito cedo. Então o bispo Samuel acabou sendo o filho mais velho lá de casa, né? E desenvolvendo o ministério dele. Então quando eu comecei a entender mais, quando eles se casaram, foi exatamente no meu aniversário de 8 anos. Então, dali para frente, o bispo passou a ser minha referência, né, o bispo Samuel. Então, pastor. E o bispo Manuel foi para o Rio de Janeiro, assumindo a convenção, e o bispo Samuel, jovem pastor, com a minha irmã, começaram a pastorear Campinas. E aí eu tive esse privilégio. Samuel pastoreou aqui também, Campinas. Começou aqui. Legal. Ele foi para o Brás em 2006. Meu pai foi para Barueri em 2004. 2 anos depois, o bispo Samuel foi para o Brás. Então eu tive o privilégio de crescer perto dele, né? E naquela época a igreja era mais simples, os recursos, as condições. Então aquela coisa, família faz tudo, né? Sim. Então, toca, prega, recolhe dízimo, faz tudo. Exatamente. Então eu tive o privilégio assim, de ajudar no som, de ajudar na música. E aí, por ser mais jovem, a nossa geração viveu esse boom na internet, né? A gente saiu do analógico pro digital. Nós somos a geração da transição disso daí. Então eu acabei entendendo um pouco de computador, então ajudava. Mas isso, sem eu perceber, foi me trazendo para o mundo eclesiástico. Porque aí, na época, quando se transicionou da máquina de escrever para computador, os pastores mais antigos, que eram secretários, não dominavam muito isso. Então eu ia lá para ajudar. Um menino de 12, 13 anos, mas ajudava a digitar, ajudava a imprimir, ajudava a puxar um cabo. E isso foi me trazendo para perto dele sem eu perceber, né? Então foi uma coisa, assim, Deus e o bispo, sem dúvida, o meu maior referencial, que foi fazendo de mim um obreiro, me preparando, e que, na verdade, eu enxergo como o principal conceito de Jesus, né? Sim. O chamado de Jesus vinde após mim e eu vou fazer de você. Jesus não sentou ninguém para dar teoria, é a vida com ele. Então eu tive esse privilégio enorme de poder caminhar com o bispo e aprender com as ações, com as formas, né, com o exemplo. E isso foi me gerando aí essa paixão pela igreja. Muito cedo já pastoreando. Muito cedo, né? muito cedo. Então teve que começar a liderar muito cedo. Porque meu pai foi destacado pela convenção para assumir uma igreja em Barueri em 2004. Então na época eu tinha 19 anos, 20 anos ali, nessa fase. Eu estava no meu... Seu pai ainda é vivo? Seu pai faleceu? Meu pai ainda é o pastor em Barueri. Seu pai ainda é pastor em Barueri. Que E aí, na época, o meu pai, um grande pastor, um homem de um coração fantástico, mas como eu já tinha essa certa experiência de parte administrativa, mas eu tinha minha vida aqui, eu estava no 4º ano de Direito, terminando a faculdade. E aí o bispo me chamou e falou, não, você tem que ir junto com seu pai. Eu falei, não, mas minha vida tá aqui. Não, tem que ajudar seu pai. E aí eu fui, obediência, e fui para lá. Deixei minha vida aqui em Campinas, meus amigos, projetos, e fui para lá ajudar meu pai. Então isso ali me jogou realmente na fogueira, né? Então agora é hora de fazer acontecer junto com seu pai, numa terra nova. E aquilo me trouxe para o pastorado. E ali as coisas começaram a acontecer, alguns ventos, alguns reveses. Como eu era muito jovem, às vezes você quer fazer a coisa, mas não é o tempo certo, não é o time. E ali eu comecei a aprender o que era ser disruptivo, porque não se trata de mover os pilares. A gente... o senhor é um jovem pastor como eu, você é um... Desculpa. O cabelo tá branco, né? É a nossa forma mais tradicional, né? Mas você é um jovem como eu. Existem marcos na igreja, pilares que a gente nunca vai remover. Exato. Mas existem coisas que precisam ser dinamizadas, né? Eu acabei de voltar de Israel. E uma coisa que sempre que eu estou ali me chama atenção é que Jesus usava o máximo de tecnologia que ele tinha no tempo dele. Quando ele pregava no Mar da Galileia, não era por acaso, né? Porque atrás, na beira do mar, sempre tem aquelas colinas, existem aquelas colinas. E aquilo era uma forma de projetar o som. Acústico, né? Quando ele pegava o barco do Pedro para pregar e se afastava um pouquinho, era justamente para ele poder ter espaço para projetar a voz, e o eco fazia o serviço junto com o vento. Então, se Jesus estivesse aqui hoje, certamente ele usaria um podcast, usaria um microfone, né?
Então essas são algumas coisas que a igreja veio se adaptando. E aí quando eu fui para Barueri, justamente nisso, eu precisava ter algumas mudanças da igreja, porque você não vai ter resultados novos fazendo as mesmas coisas. Mas como eu era muito jovem, eu queria fazer tudo de forma muito afoita, e aquilo me gerou alguns problemas, né? É o ímpeto do jovem mesmo. E aí o bispo um dia chamou, para resumir, falou assim, olha, acho uma igreja com bastante dificuldade aí, falou com meu pai. Aí, não, tem uma igreja aqui, que é um bairro, mas a igreja... Enfim, dá posse no Júnior lá semana que vem. A gente tinha um hábito de família já de economizar o dinheiro ao longo do ano, não comprar nada, e no final do ano passava as férias nos Estados Unidos, né? Ia pra lá todo mundo junto. E aí, passagem marcada, comprada. Aí eu falei, pô, mas... Aí o bispo olhou pra mim e falou assim, olha, viajar, você pode viajar a vida toda. Agora, o ministério, existe um time. E se você perder, pode ser que não tenha outra oportunidade. Aquilo eu entendi, né? Amém. Passei o Natal sozinho. E você era solteiro ainda? Solteiro. E aí fui dirigir igreja. Minha família vai tudo curtir agora. Todo mundo foi viajar, eu fiquei sozinho. E pior, né? Aquela coisa meio ostensiva. Né? Primeiro culto que eu fui na igreja, tinha um irmão, 7 e pouco da noite. Eu falei, poxa, que era caseiro. Eu falei, mas quem liga o som, né? Ah, pastor, ninguém liga o som, não vê ninguém na igreja. E tinha uma estante, aquelas de música, aquelas estantezinhas de metal, montada no meio da igreja. Eu falei, mas que é isso aqui? Não, então, a gente só coloca uma Bíblia aqui, faz uma leitura, uma oração e acaba o culto. Aí que eu te falei, lá atrás, né? Trabalhando com o bispo, eu fui técnico de som, fui tudo. Falei, não tem ninguém para ligar? Tá bom, fui lá, liguei o som. Deixa que eu me vira. Puxei o microfone e vou pregar para 2 irmãos na igreja. Aí, ia embora, falei, poxa, não preciso passar por isso, não é isso. Mas o Espírito Santo está dizendo, vai, faz, prega a palavra, prega a palavra. Então, dali para frente, as coisas começaram a acontecer. E nessa igreja que eu fui... Isso, Barueri. Barueri. Nessa igreja que eu fui com dificuldades, né? Meio que a força para provar que eu realmente tinha um chamado, foi exatamente onde eu conheci minha esposa. Né? Então, você vê que... Deus prepara Deus está no controle de tudo. E ali, o maior presente que eu ganhei na vida, a melhor parte de mim, com certeza... Sempre são elas. Eu realmente ganhei um presente. Minha esposa é uma mulher crente, temente a Deus, apaixonada por almas. Fazer a nossa propaganda aqui domingo que vem. O pessoal tá todo convidado para acompanhar nas mídias sociais. Nós fazemos uma ceia de Natal na praça do Mercadão de Osasco para pessoas em situação de rua. O ano passado foi a primeira. Nós tivemos uma mesa. Esse ano já serão 2 mesas. Que legal. E é muito legal porque toda a diretoria da igreja, as pessoas... empresários, todo mundo vai lá servir. A gente monta uma mesa com alto padrão, talheres, coisa boa, com talheres, com a melhor comida. Legal. E a gente serve aquelas pessoas. É uma forma de alcançá-las, de evangelizar e mostrar para elas que elas são pessoas. Muitas perdem essa noção, né? O Estado perde a dignidade. Perde a dignidade. Exatamente. Perde a essência de ser humano. E a gente começa a resgatar isso neles e muitos acabam trazendo notícias maravilhosas ao longo do ano. É muito legal. O ano passado nós atendemos um senhor, uma história muito triste. Ele veio do Nordeste, trabalhava numa obra e um rapaz roubou ele na obra. Na discussão, brigaram e ele acabou matando o rapaz. Foi preso, perdeu a conexão com a família, saiu da cadeia, cumpriu a pena, estava na rua porque não tinha contato com ninguém, com nada. E abriu mão da vida, desistiu de viver. Nesses projetos, nós conseguimos alcançá-lo, evangelizá-lo, resgatando, ajudamos. E aí ele conseguiu emprego, conseguiu contato com a família, restaurou a vida, tá de volta na sociedade. Então essas coisas são muito legais. É uma alma, tem muito valor, né? Muito. E às vezes as pessoas não têm noção disso. A gente tem um trabalho com moradores de rua. Ano passado a gente fez um jantar para os moradores à frente da catedral. Legal. 100 moradores de rua, colocamos as mesas. E a igreja, as ovelhas da igreja, que eles nem levantavam para pegar comida, a gente levava a comida ali. E ali quantas pessoas entenderam o plano da salvação. É isso. Então é o trabalho da igreja. É isso. O Bispo Primaz tem um ensinamento fantástico, né? O Bispo Manuel.
e que ensinou o Bispo Samuel, e o Bispo sempre ensina a gente. Um dia, o Bispo estava passando na rua, e alguém pediu dinheiro, ele pegou uma quantidade de dinheiro, assim, falou pro Bispo Samuel, né? Samuel, me dá aqui esse dinheiro. Aí o Bispo Samuel olhou para ele, pai, mas é muito dinheiro. Ele falou assim, eu sei o que eu tô fazendo. Pai, mas não é muito dinheiro. Ele falou, rapaz, vai que é Jesus. Exatamente. Porque Jesus disse isso, né? Eu tive nu, você me vestiu, tive fome, você me deu de comer. Então, existem insights que os nossos pais na fé nos ensinam que a gente tem que guardar. Sempre que puder fazer o bem para alguém... A gente estava em Angola agora, e uma das coisas mais difíceis é que essa vez nós comíamos na base, porque a gente não conseguia voltar pro hotel, então a gente ficava pela base, a gente estava em poucos missionários, éramos só 6 essa vez, que foi uma viagem rápida de uma semana, e a parte mais difícil era a hora de se alimentar. A gente serve comida lá todo dia para 120 crianças. Mas pensar, cara, como que eu vou comer minha comida aqui? E o pessoal me olhando. E a gente ia para trás de um embundeiro, de uma árvore bem grande, ali a gente se alimentava, comia um pouco e deixava o outro pouco para as crianças que estavam ali, né? E tinha um menino que seguia a gente a todo momento, o Manucho, o Manuel. E nós tivemos essa percepção, falamos, cara, e se for Jesus testando a gente? E se for Jesus aqui querendo receber algo da gente? Então é realmente isso. a gente tem que ter essa percepção, né? É claro que não dá para mudar tudo. Não. Mas se a gente puder fazer um passo de cada vez, já vai ajudar. Exatamente. Agora, pastor, quando a gente pensa em liderança disruptiva, o que exatamente é uma liderança disruptiva? Eu entendo que o nome é realmente complexo, né, e novo. Muita gente ainda não pensou sobre isso, apesar de viver isso. Eu entendo que todos nós, e nós só estamos aqui porque pessoas disruptivas passaram antes da gente. Sim. Se não houvesse um pensamento disruptivo, nós estaríamos ainda na Idade da Pedra, morando em caverna, porque as pessoas só tiveram um anseio pelo fogo, pelo calor, por conta do desejo de fazer algo melhor. Sim. Eu entendo que a liderança disruptiva é a gente entender que sempre dá para melhorar, sempre é possível fazer algo a mais, é não ter o não como absoluto. Tem uma frase que eu gosto muito de um pensador francês que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Quando nós vemos aquela menina, a Simone Biles, acho que é a ginasta americana. Isso. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso o nome dela. Se você chamasse alguém e dissesse assim, um ser humano normal, quanto você consegue pular de altura? A pessoa diria, sei lá, 50 centímetros, 1 metro. Se a gente pensasse 50, 100 anos atrás, então, com um cientista, ele ia dizer, não, esse é o limite humano. Aquela menina, acho que ela não tem 1,60 de altura. É muito pequenininha. Ela pula, ela chega a 3 metros e 3,7 quando ela está fazendo as piruletas. Então, assim, o que é o impossível? É relativo. Sim. É o Everest, né? É impossível, mas quantas pessoas já alcançaram o cume do Everest? Então, é isso. Pensar disruptivo é isso, é entender que não é sobre arriscar tudo, não é sobre quebrar os marcos. Você é da Igreja Batista, eu sou da Assembleia de Deus. Nós somos membros de igrejas centenárias. Sim. Então, nós não vamos reinventar a Batista nem a Assembleia. Mas é entender que algumas coisas podem e devem ser expandidas, repensadas. Não é sobre quebrar princípios. Não é sobre ir contra o que a Bíblia nos ensina. Exato. Aí eu nunca vou conseguir falar sobre isso sem voltar ao Bispo Samuel, que é meu pastor. Sim. O bispo foi para os Estados Unidos com 17 anos estudar. E aí lá ele conheceu pastores americanos importantes, a principal referência é o de Jim Swaggart, que era um grande pregador na época. Morreu esse ano, se eu não me engano. Sim. É o homem que mais pregou em idiomas, com versões traduzidas da mensagem na época. O Billy Graham fala sobre isso. Billy Graham um dia... eu não vou lembrar exatamente a frase, mas foi mais ou menos assim. Disseram que o Billy Graham foi o maior pregador do mundo. E o Billy Graham falou assim, peraí, eu faço grandes eventos,
mas ninguém pregou tanto ao mundo quanto o Jimmy Swaggart. Foi o maior pregador televisivo dos Estados Unidos. Porque ele tinha, mas aí ele começou a ter programas em vários idiomas e em vários países, né? E aí o bispo conheceu ele e foi referência. Então quando o bispo volta ao Brasil, ele não mudou nada na Assembleia de Deus, mas ele traz essa visão de louvor e palavra com excelência. E aí quando a gente vai falar sobre a Assembleia de Deus, mas isso é inovação. Peraí. Pastor Paulo Macalão, pastor Paulo Levas Macalão, nosso fundador, foi o cara que sistematizou um louvor coletivo, porque a maioria, 90% da harpa cristã, são hinos dele. Sem internet, sem telefone. Ele organizava as músicas e de alguma forma fazia chegar nas igrejas. Qualquer Assembleia de Deus que você entrar hoje, eles vão cantar os hinos da harpa. Não, qualquer. Mas quem inventou isso? Ele lá atrás. Uma forma do quê? Vamos sistematizar um louvor de qualidade. Vamos cantar para Deus mesmo. Concorda? Na Batista é o cantor, né? Cantor, mas a gente não usa mais. As batistas tradicionais ainda usam. Sim. Mas a gente já não usa mais. Mas foi uma forma de sistematizar uma ideia. Exatamente. Porque a pessoa, onde ela fosse numa igreja batista, ela ia ter um mínimo de música adequado. Ia ter ali a pessoa já sabia mais ou menos como que seria aquele culto, quais as músicas seriam cantadas, né? Então, esses nossos pais foram disruptivos organizando música. Sim. E aí o bispo trouxe esse como um pilar para o ministério dele, que era uma pregação de excelência e louvor. Quando ele assumiu o Brás, a igreja local do Brás, hoje é o nosso programa na TV, todo mundo conhece, Sim. Mas quando ele assumiu a igreja do Brás, tinha cerca de 200 membros na sede. Aí um dia nós fomos andando a pé até a sede nova, né, que estava em fase de término. Aí ele olhou assim, meu Deus, como é que nós vamos encher isso? E quando ele assume, é isso. Ele sai de uma igreja com 200 pessoas para uma igreja com 5 mil lugares. O que ele fez? Colocou umas cortinas, deixou tipo 1.000 lugares abertos e começou. Louvor e palavra, louvor e palavra, louvor e palavra. Daqui a pouco os 1.000 lugares encheram, aí tirou a cortina de baixo, tirou a outra. Hoje, na segunda-feira, nós temos um culto de ensinamento com 5 mil pessoas de segunda-feira. Segunda-feira que é o dia do descanso do crente, que nem o dia do barbeiro, né? É isso. Então, isso é ser disruptivo. Não, mas tem que ser assim, vamos continuar assim. Não dá. O seu caso não é diferente. Você é um empresário, mas que ajuda na África, ajuda aqui. Isso é ser disruptivo. É pensar que, poxa, eu posso fazer mais, eu posso fazer além. Posso fazer diferente. Eu posso acrescentar alguma coisa. Não é? Então, é isso que é pensar de forma disruptiva. E aí o livro vai caminhar sobre algumas referências. Um dos motes principais é extra-bíblico, que fala sobre Alexandre o Grande. E aí conta uma história, uma história, né? Não é um relato real, mas é uma metáfora, um conto, que Alexandre o Grande, quando ele chega, né, na região da Frígia, ele se depara com uma situação que dizia que quem soltasse a carroça ali, quem rompesse, quem desfizesse o nó, se tornaria um grande líder, o novo rei, o homem que dominaria a Ásia. Aí a história diz que Alexandre o Grande pensa, ele olha, peraí, como é que é o negócio? Quem soltar a carroça que estava amarrada na pilar do Templo de Atenas vai ser o rei. Só que o que acontece? A história diz que por 500 anos atrás, o Górdio, que não tinha sucessor, que tinha chegado com essa carroça, amarrou. Então todo mundo que veio... E aí o oráculo dizia o quê? Olha, quem soltar a carroça vai ser o rei. Todo mundo que vinha depois do Górdio fazia o quê? Peraí, precisamos desatar o nó que ele fez. E aí os caras se matavam, tentando desfazer o nó. Alexandre o Grande, 500 anos depois, chega, olha como é que é. A história é essa, então tem que soltar a carroça. Puxa a espada, corta o nó. Todo mundo fala, pô, o cara é um gênio. E às vezes a gente está preso. Falando sobre isso, tem uma história, isso é real. Alguns aborígenes na África, né? Alguns pessoas do campo, os tribais, caçam macaco até hoje, assim. Eles colocam uma cumbuca, sementes dentro, que interessam para o macaco, frutas que o macaco come. O macaco vai com a mão aberta e enfia a mão para pegar. Quando ele fecha a mão, ele não solta. Isso é real. Então hoje é fácil dar um Google. Os macacos preferem morrer do que abrir a mão, cara. Que resolveria o problema. E
isso para nossa lógica é o hiperfoco negativo, porque é importante ter foco, é importante ter parâmetros, é importante ter norteadores. Só que às vezes a gente fica tão preso a algumas sistemáticas que não desenvolve. E você não vai além. E essa é a questão. Então, se não só na igreja, mas se a sociedade não fosse disruptiva, nós não tínhamos carro, a gente estava andando de carroça. A gente tava... Por quê? Quem criou a luz, quem criou a eletricidade, quem criou a internet, foram pessoas disruptivas. Nós somos essa geração da internet. A gente esperava meia-noite para ter um ponto ali, e para baixar um MP3 era um dia inteiro. Nossa, deixava lá baixando. Hoje existem cirurgias feitas a Online. milhares de quilômetros. A gente esperava meia-noite para entrar no ICQ. Era isso, né? O chat dos astros, para a gente conversar. Então, são pessoas disruptivas que estão movendo o mundo. E para nós, aí, se a gente trazer para o campo religioso ou empreendedor, quem não pensa fora da caixa vai ficando. Exatamente. Tem uma história incrível, contemporânea, da Blockbuster. Você deve conhecer. Os caras da Netflix estavam começando e patinando, marcaram uma reunião, chegaram lá, o CEO da Blockbuster riu deles. Eles queriam vender, acho que por coisa de 50 milhões. E o cara riu deles. Falou, vocês são malucos. A Blockbuster quebrou. Acabou. E a Netflix hoje custa acho que 200 bi, vale. A Kodak é a mesma coisa. Os caras, olha, a mídia digital é a nova. Não, a gente vive de vender filme. Acabou. Eu lembro a primeira vez que a gente teve acesso a uma câmera digital em casa. É isso. Foi transformador aquilo. E a resolução era ridícula perto do que a gente tem hoje. Não que eu ache que hoje é melhor do que antes, porque antes a gente tinha todo aquele prazer de mandar as fotos revelarem, você ficavam expostas. A gente olhava mais, né? Não era legal? Exato. Mas mudou, né? Mudou. Virou. O mundo mudou. Não tem como não fazer. Em relação à igreja, nós estamos aqui num podcast. Poxa, eu me lembro a primeira vez que surgiu a ideia de um streaming para culto. Um rapaz da nossa igreja... Culto online. O cara foi no Japão, conheceu a tecnologia e trouxe. Puxa, aquilo... Antes do YouTube. Antes do YouTube culto ainda. online. Mas era muito difícil, era muito custoso. Porque não tinha... Para manter a transmissão não era divulgada também, para você né? segurar aquilo, os downloads, os uploads, era muito complexo. Hoje, tá todo mundo aqui, ó. Nós estamos conversando, tem um celular ali, outro aqui. As câmeras também, né? O cara fazer um programa de TV de qualidade, a câmera custava 100 mil dólares, 200 mil dólares. Hoje qualquer pessoa com um iPhone na mão faz. Faz, tranquilo. Vai fazer esse podcast com iPhone. Então, ser disruptivo... Eu penso assim, quem quiser ser resistente a isso, ou quem não entender a importância, vai ficando para trás. E aí, tanto para o empresário quanto para o pastor, não é negociar os marcos, a essência, os princípios, mas tem que pensar fora da caixa. Mas agora pensando como Assembleia de Deus, nós sabemos que a Assembleia de Deus é uma igreja mais tradicional, normal, a igreja é assim. Uhum. Como é para você, como um pastor mais jovem, trazer tudo isso para dentro da igreja? Porque você também lida com pessoas mais velhas dentro da igreja, um público que já ali 60 a mais, que viveu essa outra fase de igreja. Como é trazer uma liderança disruptiva para um público que é mesclado? Eu acho que, como eu te disse, não se deve mover os marcos. E eu, graças a Deus, até por exemplo que eu tive do bispo, eu sempre me dei muito bem com os mais velhos. Sempre entendi a importância do respeito com quem chegou antes, entender as dificuldades, as diferenças. Então, eu sempre me comuniquei muito bem com eles, né? E faço isso até hoje com muito carinho. E eu gosto mesmo de ouvir, de conversar. E o que eu entendo, existem alguns problemas aí. Toda mudança que é para o bem, ela é bem-vinda por quem ama o propósito e quem ama a igreja. Então, a pessoa mais antiga, ela entende a igreja de outra forma, mas ela vê a igreja prosperando, vê almas sendo alcançadas, ela fica feliz. Sim. Os que vão ser resistentes é aqueles que não estão no propósito cristão. São aqueles mais preocupados com o lugar, mais preocupados com o sábado do que com os curados, entendeu? Sim. E aí com essas pessoas a gente tem que respeitá-las, tem que tentar ajudá-las a chegar no céu também,
mas não podemos parar por conta delas. Não. Né? Senão a gente não cura no sábado, senão a gente não prega no sábado, não é isso? Estou fazendo uma analogia aqui, nossos ouvintes aí, talvez alguns não entendam, mas Jesus cura algumas pessoas, né? E muitos dos fariseus reclamavam nisso, né? Sim. Não, mas ele não podia ter te curado porque hoje é sábado. Exatamente. Então, para essas pessoas não adianta, nada vai resolver. Né? Mas a gente tem que andar pelos que gostam, pelos que amam a igreja. E aí na minha vida eu vivi isso em várias formas, em várias fórmulas, em vários momentos. Me vendo obrigado a pensar fora, a fazer diferente. E isso foi trazendo para nós resultados plausíveis, né, palpáveis. E aí é um argumento extra bíblico, mas que contra fatos é difícil ter argumento. É difícil. As pessoas podem não gostar da gente, mas elas são obrigadas a engolir os nossos frutos, né? Sim. Então, aí não tem muito o que discutir. Agora, uma das coisas que você fala no livro também é sobre o líder ser do tamanho do desafio que ele tem. Você acredita que são os problemas que formam um grande líder ou um grande líder é preparado para lidar com problemas? Pensando biblicamente e na nossa vida, eu acho que os problemas eles acabam nos projetando. Né? Funcionários. Você tem funcionários, eu tenho. Os funcionários mais imprescindíveis são aqueles que mais resolvem problemas e que deixam isso de forma quase natural. Sim. Mas, tipo, o cara fica doente. Você fala, meu Deus do céu, quanto problema estava aqui. E aí você percebe o quanto aquela pessoa era imprescindível. Sim. Eu acho que na vida é isso. Tanto o valor do empresário, do funcionário, do pastor, ele é mensurado pela sua capacidade de resolução. E biblicamente tem um dos pontos que eu mais amo sobre disrupção é quando Davi chega no campo de batalha. Isso é muito legal porque Davi já tinha sido ungido. Mas no mundo físico não tinha mudado nada ainda. Sim. E aí o pai dele pega, faz a marmitinha lá e diz pra ele, ó, vai levar no arraial pros seus irmãos e pro capitão. Pro capitão você leva o queijo. Quando Davi chega no campo de batalha, a Bíblia diz de forma muito clara que ele ouve aquele barulho, né? O que está acontecendo? É que tem um gigante filisteu que está do lado dos inimigos e está afrontando a gente há 40 dias. Aí. E aí o texto diz que todos os homens evitavam aquilo, fugiam daquilo. E é muito legal porque a Bíblia diz que Davi sai correndo para o campo da batalha. Então, enquanto todo mundo estava fugindo da briga, Davi corre para a briga. E aí ele chega lá ousado, né? Sim. O que está acontecendo aqui? Não, isso aqui. Inclusive, se alguém tentar e vencer, ganha a mão da menina em casamento, da princesa. Pô, Davi juntou a fome com a vontade de comer. Foi legal. É isso que eu quero para mim. Pô, tudo que eu preciso é uma forma de virar parente desse rei aí. Porque, segundo a tradição dos homens, tem que ter alguma coisa ali dentro. E aí? Como é que funciona? Aí Saul tenta ali, todo mundo conhece isso. E ele diz, não, eu vou. Mas você vai como? Aquilo que eu construí no oculto, no secreto, me dá a garantia de que eu vou ter sucesso. Então, eu acho que parte de ser disruptivo é ter esse background na resiliência, no pasto, na perseguição, mas é ali que a gente cresce. Né? Então, Davi enfrentou urso, enfrentou leão sozinho. Sim. Mas aquilo traz uma convicção para ele tão grande que ele chega diante do Golias, né, e diz a clássica frase, né, que a gente tanto ouve, fala na igreja. Você vem contra mim com armas, mas eu vou em nome do Senhor. Sim. E aí Davi vence Golias, e o Golias, que era um grande problema, se torna uma grande ponte, né, onde ele se torna... É muito interessante, porque quando você pensa de forma disruptiva, e sobretudo quando você ouve Deus, você faz mais com menos. Sim. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto sobre Davi é que Davi só matou Golias. Davi nunca tinha matado nenhum homem antes disso. Ele matou urso, matou leão e matou Golias. Mas qual era a canção das mulheres? Saul mata 1000, Davi mata... milhares. Davi só tinha matado um cara. Exatamente. Mas o resultado dele é otimizado. Exponencial. É otimizado. O nível de resultado, ele só tinha matado um, mas todo mundo diz, não, ele matou 10 milhares.
Então ele faz mais com menos. Exatamente. Pensar de forma disruptiva é isso. E sobretudo nós, que somos crentes e andamos pela palavra, seja no seu negócio, seja na igreja, quando Deus te dá uma direção, você tem que acreditar. E acreditar que você está em nome dele. Aí você vai tranquilo. Você sabe que está indo na direção que Deus mandou você ir. É isso. E é se mover por fé e não por vista. É. Porque a gente vive do que crê. Então, mesmo enquanto empresários, enquanto pais, a gente se preocupa. Como é que está o governo? Como é que vai estar o mercado? Mas quando a gente se apega na vontade de Deus, independente se é direita, se é esquerda, se o mercado está bom, se está ruim, se o dólar está alto ou está baixo, se Deus está cuidando, de alguma forma as coisas vão dar certo. Sim. E a gente passa a ter paz para correr para a batalha, para enfrentar o nosso gigante. E lembrando sempre que o avião decola contra o vento. Né? Então, eu acho que é isso. Quando você anda debaixo da vontade de Deus, a gente não tem preocupação com o lado de lá. A gente sabe o nosso lado. A gente conhece o que está com a gente. E aí, não tem medo. A gente também tem um outro problema nessa questão, porque nós estamos falando aqui de uma liderança disruptiva, é claro, uma liderança espiritual. Às vezes também líderes caem no erro de acreditarem que apenas as técnicas dele ou a maneira que ele vai fazer é o que vai dar certo sem ouvir a voz de Deus. Aí também você cai num outro erro, porque você acaba confiando no seu braço. Né? Eu acho que aí é um erro gravíssimo, sobretudo para nós cristãos, seja enquanto pastor ou enquanto empresário, enquanto pai. Sim. Se eu quiser sustentar minha casa, ensinar meus filhos com a minha técnica, vai falhar. Se eu quiser tocar a empresa só com o meu know-how, vai falhar. Então eu acho que a gente tem que ser totalmente dependente de Deus. Né? Não é espiritualizar relativamente, é espiritualizar tudo. É como nós fizemos aqui, né? Oramos antes de começar isso aqui. Porque realmente, se não tiver a bênção de Deus, nada faz sentido. Sim. Então eu acredito que isso é algo, inclusive, perigoso no nosso tempo. E não é nada contra as palavras que se usam, né? Mas hoje se fala muito de mentor, de coaching, e eu mesmo tenho até resistência com isso, que as pessoas colocam na biografia que eu faço mentoria, eu faço isso, aquilo. Mas na verdade é o que a gente sempre fez como pastor, é que muda os nomes. Né? Mudaram os nomes. Mas você cuida, você aconselha, você dá uma direção. Sim. Só que nenhuma palavra humana pode estar acima da palavra de Deus. Em cima da oração, da consagração, do vamos esperar um pouquinho, vamos orar. A gente conversava aqui um pouquinho, você disse algo fantástico, que olha, eu tenho uma vontade, mas eu só faria isso se eu tiver certeza que Deus está. E eu acho que isso tem que ser a nossa base. E ao contrário, também nos dá essa segurança. Quando a gente sabe que Deus está, pode ser tudo o contrário, mas vai dar certo. E lembrando que Deus sempre enxerga na gente mais do que a gente enxerga, né? Exatamente. Quando Deus chama Gideão, por exemplo. É isso que eu ia falar. Quando Deus chama Gideão é fantástico, porque Gideão naquele momento estava com medo, ele estava trilhando trigo no lugar das uvas, num lugar que não é adequado. E aí Deus fala para ele assim, vai na tua força. Se você olhar humanamente, ele não tinha força, mas Deus já sabia que ele tinha algo que nem ele sabia que tinha. Então acho que é isso, Deus plantou coisas em nós que vão desabrochar na hora certa. Então a gente tem que estar dependente. Eu sou adepto totalmente dessa visão de dependência total de Deus em tudo, porque Deus não falha. E se a gente tentar com o nosso braço, cedo ou tarde vai falhar, e se nós pensarmos em igreja, piorou. Porque é por Ele, é para Ele, todas as coisas. Então, não há como eu pregar um sermão ou dar um aconselhamento em cima do que eu acho, do que eu penso. Né? Eu acredito que isso está totalmente fora da visão e vai dar problema. Não por acaso muitas pessoas acabam tropeçando aí, e pior ainda, fazendo outros tropeçarem. Exatamente. Então, nesse ponto eu sou bem resistente. Esse é um dos pilares que eu não negocio e acho que ninguém deve negociar. A palavra de Deus ela é absoluta, soberana e precisa pautar a nossa vida. Né? Isso é tanto verdade como pastor, quando alguém fala assim para mim, cara, não, mas Deus falou comigo que eu faço, se Deus falou com você, eu nem tenho mais o que te falar. É isso. Esse quebra qualquer argumento que a gente possa... Cara, às vezes Deus nem falou com a pessoa, mas a pessoa fala, Deus falou comigo. Irmão, vai firme. Concordo totalmente contigo. Eu acho que tem que se tomar muito cuidado com esse Deus falou. Porque, às vezes, e hoje com a multiplicação de igrejas, eu volto a dizer, não é um ataque pessoal a ninguém, mas nós somos de igrejas centenárias aí.
Mas hoje vai surgindo igreja, e parece que para cada desvio de caráter tem uma igreja nova. Exatamente. E aí tem esse perigo, porque aí a pessoa vai lá e te escuta. Ah, não gostei da palavra que ele pregou, não. Ela vai lá no Osasco me ouvir. Ah, também não gostei da palavra dele. Ele vai achar alguém que vai dizer que ele tá certo. Sim. E Em é algum aí momento que é o ele vai. perigo, né? É aí que é o perigo dele chegar, não, Deus falou comigo. Exatamente. Eu acho que aí tem que tomar cuidado, né? Porque a palavra de Deus, ela é absoluta e muitas vezes ela vai nos confrontar. Sim. E graças a Deus por isso, né? A igreja é um lugar da gente realmente ser confrontado, olhar para dentro de nós, olhar, entender o que é não. Mas hoje as coisas estão muito complicadas, né? Tem muito Balaão aí ganhando para Tem muito evangelho de facilidade, né? profetizar a favor, né? Exatamente. É complexo. Uma coisa que você fala no livro que eu achei muito interessante, que eu quero entender o que significa isso na prática, você afirma que um dos capítulos é: seja fora da curva e o mundo pagará pelos seus sonhos. O que quer dizer isso na prática mesmo? Tem vários exemplos bíblicos e extra-bíblicos. Um que eu gosto muito é Lincoln, né? Abraham Lincoln é o presidente mais relevante dos Estados Unidos. E Lincoln perdeu todas as eleições que ele disputou na vida. Por quase 30 anos. Salvo engano, foram 28 anos. Ele foi tentando coisas menores para o parlamento. Perdeu. Até que 28 anos depois ele ganhou para ser presidente. Numa história mais contemporânea, ali em Alphaville, eu moro naquela região. Alphaville era uma região de brejo que pertencia a Carapicuíba. Carapicuíba não estava muito aí, deu para Barueri. No boom das empresas começarem a vir para o Brasil, o prefeito de Barueri foi inteligente. Ele baixou os impostos. Deu isenção de imposto. E começou a atrair incentivo, né? várias empresas grandes para lá. HP, McDonald's, várias empresas grandes foram chegando ali. Só que os executivos precisavam morar em São Paulo, não tinha onde morar. Um japonês chamado Yoshiro Takaoka pensa, pô, vou fazer uma casa para esses caras morarem. Aí ele tem a ideia de criar Alphaville. Salvo engano, Nem sabia que era um japonês. salvo engano, esse cara faliu 12 vezes. Então você vê o Alphaville hoje, poxa, que maravilhoso. Mas o cara que idealizou aquilo deu errado antes de dar certo. Antes de ser Lincoln, deu errado antes de dar certo. Então, quando eu digo sobre a gente pensar fora da curva e ir além, é entender assim, não é fácil. Mas quando você mantém essa tese, o mundo vai se curvar depois, cara. Então hoje, quantos milhões não se paga para morar em Alphaville? Quem não acreditou em Lincoln, quanto não se arrependeu? E por aí vai. O cara do KFC. Sim, é outro. 70 anos. Já era senhor. O cara, eu vou inventar. Então, quando a gente aceita o primeiro não, você vai ficar ali preso no sistema. Mas se você for resiliente, e aí, sobretudo nós que temos fé e cremos em Deus, qual que é o limite para Deus? Cremos no sobrenatural. Então, se você realmente acreditar nisso, abraçar, o mundo vai se dobrar seja para adquirir o seu produto, seja para comprar o material. Quantas outras empresas fazem o que você faz, mas você carrega uma bênção de Deus, você tem uma visão diferente, então é diferente. Sim. É nisso que eu acredito, né? Então, quando você acredita no seu sonho, as pessoas vão pagar por ele depois. Legal. E é uma verdade. É isso. Até mesmo dentro do nosso negócio. A gente foi disruptivo, por exemplo, a questão do podcast. Sim. Nenhuma outra distribuidora tinha pensado em criar um podcast. É isso. Então é realmente pensar fora da caixa. Daqui a pouco todo mundo vai ter. Exatamente. E legal. Tá tudo certo. Você vai ter outra ideia. Exato. É bom você ser o precursor de coisas. É isso. De coisas legais. Eu né? acho isso muito legal. E você vai criando uma nova visão. E daqui a pouco Deus te dá uma outra. Não precisa se preocupar em, não, eu vou garantir aqui, vou ficar fechado. Não. Deus vai renovando tudo. Exato. Né? Então, do mesmo jeito que Deus te deu a ideia da distribuidora, do podcast, Deus te dá uma outra visão e vai se renovando. E que bom que as pessoas vão vindo para a mesma ideia. Agora, inclusive você pegou uma fase de liderança onde o mundo mudou muito. Então a gente olha, nós temos aqui a mesma idade, a gente olha
20 anos atrás e a gente olha agora um mundo pós-pandemia. Isso também foi, você já liderava a igreja nessa época. Então foi um grande desafio também, porque a igreja teve que avançar tecnologicamente, por exemplo, anos. E Perfeitamente. você teve que mudar totalmente a ideia de culto, a maneira de como ser igreja na época da pandemia. Eu vivi isso totalmente. Na época, quando a pandemia aconteceu, eu ainda era pastor na Americana. E nós tínhamos ali migrado para um galpão de forma disruptiva. Nós tínhamos um templo sede pequeno, e aí surgiu a ideia de ir para um galpão grande. E fomos para esse galpão, e quando a igreja começou a ganhar corpo, surgiu a pandemia. Mas naquela fase, nós tínhamos uma transmissão online muito singela, e aí no meio disso a gente vê a igreja lacrada, então você precisa desenvolver. Sim. E ali a gente realmente teve que mudar a visão, começar a pregar para a câmera, né? Pregar para um telefone, pregar para uma tela. Foi algo muito complexo, mas foi uma ferramenta importante e mais um motivo. A crise quebrou muitos? Quebrou. Mas quem virou a chave, quem entendeu a visão, acabou expandindo, alcançando mais almas. Eu depois, hoje nosso público de internet é muito legal, quando os meninos fazem as avaliações, tem pessoas de outros países que acompanham a gente, isso é muito legal. Muito legal. Então, poxa, aconteceu um problema? Sim, mas nós fizemos, nós rompemos, né? Tem uma frase clássica aí que é do limão faz uma limonada, né? E tem um cantor americano, Forrest Frank, meu filho gosta muito, ele fez uma música sobre isso, né? Ele fala que ele entregou os limões da vida dele para Deus e Deus fez uma limonada, né? O meu filho ama essa música e realmente é uma música muito legal. Então, no meio desses limões tão amargos da pandemia, muitos pastores e muitas igrejas se fecharam como corpo assim, vamos lutar, vamos batalhar, e vamos expandir. Então, ao mesmo tempo que alguns acabaram perecendo, mas o mesmo vento acabou levantando voos altos para outros. É isso que eu acredito muito, né? Sobre a gente não se dobrar aos problemas. Agora, uma liderança disruptiva pode te fazer crescer muito e se tornar um líder projetado. Sem No seu dúvida. caso. Sem dúvida. Se torna uma pessoa com uma projeção maior, se torna uma pessoa conhecida. Mas a gente sabe também que isso tem alguns perigos para o coração de um pastor ou de um cristão. Quais os grandes perigos que você vê nisso e um líder disruptivo tem que cuidar? Olha, eu acredito piamente, sobretudo nós pastores, aí falando enquanto pastor, o princípio do fracasso é a soberba no coração, é a gente esquecer quem nos move. Eu procuro ensinar os meus liderados e pregar sempre, a gente é só um instrumento, né? O exemplo é muito simples, mas é como se nós fôssemos somente um cano. A fonte que jorra e onde ela vai gerar essa água, não cabe a nós determinar. Então, quanto pastor, você me entende bem. Sim. A gente prega um sermão e nós estamos falando palavras. Mas uma das coisas mais lindas do evangelho é que você tem centenas, milhares de pessoas te ouvindo e o Espírito Santo aplica a palavra para cada coração daquele de uma forma diferente. Se você conversar com as pessoas, o que o pastor Diogo pregou? Ah, não, ele pregou amor, aí ele pregou arrependimento, ele pregou que eu tenho que pedir perdão, aí ele pregou que eu vou me dar bem essa semana. Poxa, mas foi a mesma palavra, só que o Espírito Santo traduz. Sim. Dentro da necessidade. E aí eu acho que, voltando à ideia da gente trabalhar um pouco sobre focar só na palavra, é porque, então eu vou trazer uns passos de autoajuda, a gente quebra a palavra. E o povo não está ali para isso. Eu não sou contra as técnicas de oratória, né? Como pastores e teólogos, a gente precisa estudar. É imprescindível você dominar técnicas de linguagem, de expressão, mas é sem nunca perder o foco de que é tudo para ele, por ele, e que aquelas pessoas não estão ali por conta da gente. Exato. Eu acredito piamente que o princípio do fim é a gente perder essa noção. E aí eu acho que isso cabe também para outros lugares, é claro, para nós em primazia, enquanto pastores.
mas a sua empresa aqui, você tem um propósito de ganhar seu pão, de abençoar seus funcionários, mas de honrar a Deus. Se você perder isso, você perdeu a coisa mais importante. E aí você pode colocar tudo a perder. Porque você começou diferente do ímpio. Existem outros distribuidores. Mas o Diogo, o seu irmão, vocês começaram a ideia, vamos fazer isso aqui para honrar a Deus. Sim. Então você trouxe Deus pro princípio. Aí agora que tá tudo bem, você vai tirar Deus? Como dizia o Silvio Santos, né? Por sua conta e risco. Muita gente faz. E eu entendo muito que não é sobre ter dinheiro, não é sobre ter prosperidade, é sobre ter dinheiro abençoado. Sim. Quando aquilo que a gente tem é abençoado, a gente pode ter menos, mas está abençoado, está guardado, será próspero. Ao passo que tem muita gente que tem muito e não tem nada. Exato. Assim como eu, com certeza você conhece gente que é tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Sim. Muitas pessoas. E não tem aquilo que nós temos. Sim. Aquilo que nossos filhos têm, aquilo que as pessoas na África, às vezes sem ter um lugar para dormir, têm. Exatamente. Que quando ensina tanto a gente. Quando recebe a paz do Espírito Santo é outra história. E é isso que a gente não pode negociar. Então eu acredito que ser disruptivo, mas é ser dentro da visão daquilo que Deus tem para nós. É ser disruptivo como Pedro foi. O Pedro que negou Jesus porque tinha medo de ser morto, é o mesmo Pedro que, cheio do Espírito Santo, prega para as mesmas pessoas. Exatamente. O Paulo que outrora consente na morte de Estevão porque acreditava numa parte da palavra, quando ele entende o todo, ele se torna disruptivo. Sim. Começa a pregar para pessoas, começa a desfalar o que ele falou e mostrando que ele estava errado. E sofrer por isso, inclusive. Isso é ser disruptivo. E se submeter a pessoas, a concílios. O grande Paulo se submeteu ao Barnabé. Sim. Então tudo isso é ser disruptivo. É pensar fora da caixa. É o André, que para mim é um dos discípulos mais importantes, porque André não é tão relevante no ponto de vista bíblico, histórico, né? Histórico. Mas é o cara que conectou todo mundo. É o André que leva Pedro para Jesus, é o André que leva o menininho dos pães para Jesus, é o André que junta cara das pessoas. Relações públicas. É um cara disruptivo. E que acreditou. Porque o Jesus que eles conheceram também não é o Jesus que nós conhecemos. Era uma pessoa que está surgindo aí com uma palavra legal, mas é esse mesmo. Então ser disruptivo... E uma pessoa comum para aquela época também. É acreditar. E acreditar que vai acontecer, que vai dar certo, que pode melhorar. E aí, acho que o mundo todo que se move, como eu já disse, se move por pessoas que são disruptivas sem perceber. Talvez quem está nos ouvindo aí nunca tinha pensado o quanto ele é disruptivo. O retirante nordestino que veio lá do Nordeste para cá, o meu pai, que foi um dos retirantes mineiros que saiu lá da roça para vir ganhar a vida em São Paulo, são disruptivos. Sim. São pessoas que negociaram, que vieram aqui, que pegou uma caixinha e vendeu 2 e ganhou 3 e fez o mercadinho. É isso, a história do mundo vai girando em cima de pessoas. Em cima de homens corajosos, pessoas, Exato. Mulheres corajosas, porque a liderança disruptiva também exige coragem. É isso. Acho que esse é um exemplo. O líder corajoso, a pessoa que enfrenta, eles são disruptivos. É uma palavra talvez nova que fala sobre essa essência. Né? Então é essa essência de pessoas que moveram o mundo. Sim. E uma questão que eu pensava aqui enquanto você falava é que nenhum líder é insubstituível. Quando o Steve Jobs morre, as pessoas pensam, cara, que vai ser da Apple agora? A Apple cresceu mais. Não que ele foi muito importante. É ele que começou tudo, foi ele que teve a ideia. A empresa cresceu, o iPhone foi criado com ele. Mas ele morreu, as coisas continuaram. É porque, por vezes, o líder também pode cair no perigo de pensar que ele é insubstituível. Se a gente morre hoje, daqui a alguns dias a gente já é esquecido. A vida das pessoas continua. E é assim, a vida é assim. Aí a gente incorre numa relação de uma bifurcação que vai levar a extremos. Seja na igreja, na família ou na empresa. Existem empresários que fazem tudo na empresa. Ele confere tudo, ele vê tudo. Então ele faz a empresa funcionar sobre ele. Ele
ficou doente, ele teve um problema, ele saiu de férias, a empresa quebra. Sim. Existem pastores também que têm essa visão. É só ele e centralizador. Eu acredito que dentro do modelo de Jesus, e poxa, quem é maior que Jesus? Quem é maior? Agora, quando Jesus chama o povo, fala assim, olha, eu vou, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Primeiro ele mostra um nível de segurança de quem ele é enorme, que ele não está preocupado que ninguém vá se tornar mais relevante que ele. Não tá preocupado que a igreja vai acabar? E não está preocupado assim, mas vão falar que Pedro foi mais importante que Paulo. Não, importa que as coisas andem. Mas isso implica em, primeiro, ele sabia exatamente quem ele era. Então, acho que essa segurança tem que estar trabalhada dentro de nós. Porque, senão, a gente projeta tudo sobre a gente. E quando a gente for embora? Se eu faltar, meus filhos vão saber, vão ter uma noção de como se virar, de como crescer. A natureza faz isso. Né? Então, os animais, a águia pega o filhotinho e joga lá de cima, ela tem que aprender a voar. O leão, ele alimenta por um tempo, daqui a pouco você tem que aprender a caçar. Não é maldade, é um ensinamento dessa resiliência. Você tem que aprender a se virar. Nossos pais, essa geração atual recrimina muito. O fulano começou a trabalhar cedo. Mas era uma forma da gente aprender caráter, responsabilidade. A criança não pode trabalhar. É bonito o discurso, mas e se a gente faltar? Quem tem uma vida acima da média, legal, você ensina o seu filho a viver como milionário, perfeito. Mas ele vai ter as entradas que você tem se você faltar amanhã, se a sua empresa quebrar. É aquela história de ensinar, é mais importante ensinar a pescar do que só dar o peixe. Exatamente. Tá? Então, eu entendo que nesse sentido de liderança, é mais importante eu me tornar... Tem um livro, eu não me lembro o autor, senão eu faria aqui a menção com a justiça, e eu também não li, eu só vi um insight e fiquei muito interessado para ler, mas que fala algo sobre o pastor inútil, ou o pastor irrelevante, alguma coisa desse tipo. Talvez você até tenha aqui o material. Deve ser do Eugene Peterson. Acredito que sim. E ele fala, a tese dele é que o pastor realmente relevante, a ausência dele quase não é notada, porque a igreja funciona. E essa é uma das coisas que eu pratico, eu gosto muito disso. Eu tenho um time que me sustenta, que me ajuda, que é minha base, que são filhos na fé, que andam comigo há muitos anos. E isso me dá tranquilidade de poder servir a igreja. Hoje, no nosso ministério, eu sirvo o bispo, sirvo a convenção. Então, agora acabei de chegar de Israel, precisei sair. Mas eu saio tranquilo, porque eu sei que o nível do culto está o mesmo, eu sei que as mensagens serão fantásticas, Deus vai trabalhar, então eu não fico com essa preocupação, porque eu sei que vai fluir. Né? Isso então, é maravilhoso. Então eu sou dispensável, eu não sou indispensável. Isso é muito importante. É claro que a igreja local me considera, gosta. Não, tenha o carinho, porque você é o pastor da igreja, né? Mas não vai parar, não vai acabar, né? E é uma coisa que para mim é muito legal, né? E eu faço isso há muitos anos. Então, muitas vezes, às vezes eu volto de férias e a igreja cresceu, pessoas vieram para a igreja. E que legal. Mas muitos líderes pastores não pensam assim. Existe um ciúmes. Cara, se a pessoa subir, pregar melhor do que eu, e as pessoas preferirem a palavra dele, como será? Então, existe isso. Eu sei que existe. E é um perigo. Eu também não estou relativizando. Eu concordo contigo e sei que existe. Só que o que eu penso assim, a gente tem que ser disruptivo. Né? Exatamente. Porque todo mundo faz o que nós temos que fazer. A gente tem que ter uma segurança de quem nos chamou, do que nós temos. Enquanto pastor, hoje líder, né, eu tenho aquela sensação muito de pai. Exatamente. Quando eu vejo alguém elogiando meu filho, eu fico feliz. Muito feliz. Então, poxa, o pastor pregou bem. Pô, que legal, eu sou quase assim, foi eu que fiz. Exatamente. Entendeu? O nosso sonho é que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Então assim... Muito melhores. Eu sou muito tranquilo com isso. E aí, é claro que uma das preocupações é assim, mas a pessoa depois ela pode se tornar um rebelde, ela pode dividir o rebanho. Mas eu acho que é que nem Abraão e Ló. Abraão é muito tranquilo, né? Você quer ir para onde? Eu vou para as colinas, que é o melhor lugar ali. Tá tranquilo, eu vou para as pedras.
Tá de boa. Só tem um detalhe, Deus está comigo. Então, acho que isso... E depois a gente percebe o quê? Que aquilo foi uma grande bênção, porque aquele lugar maravilhoso que Ló vai, na verdade, é onde estava Sodoma e Gomorra, e a família dele vai embora, cara. Exato. Então, acho que era... Acho que Lutero que dizia isso, que até o diabo é o diabo de Deus. Então, eu acredito muito nisso, que até os dias difíceis, até as traições, Deus está num propósito em tudo. Então, vou ficar preocupado, vou sofrer de antecipação. Não, eu nesse ponto eu sou muito tranquilo. Pelo contrário, eu gosto de trabalhar com pedagogia, eu gosto de honrar quem merece. E aquilo que você vai fazer com o que eu te entreguei, aí não é culpa minha. Exatamente. Aí é você que sabe o que deve fazer e o preço a se pagar pelas decisões que vai tomar, né? Ah, mas você elogiou e o cara depois... Ok. Fazer o quê? A vida é assim. É isso. Não podemos mudar a nossa essência, né? Eu acredito nisso. Sim. Claro que ao longo da vida você tem dores, tem... Sim. Mas faz parte da vida. eu acho que até aqui eu tenho sido mais feliz do que triste com essas coisas. O apóstolo Paulo, em alguns versículos, estava falando quão grande bênção era Alexandre no ministério dele. E depois o mesmo Alexandre lá na frente, o apóstolo Paulo tem que escrever que havia causado muitos males. É isso. É isso. É o risco do líder. E o próprio Paulo, que foi, poxa, um grande líder da igreja, também errou lá no começo, porque ele olha para João Marcos e fala, pô, esse cara é inútil. Aí é Pedro que adota João Marcos e cuida de Marcos. Então você vê que até quem é inútil para Paulo, na mão de Pedro pode dar certo. Exatamente. Né? E poucas pessoas sabem disso, talvez não conectam, né? Mas o evangelho de Marcos é escrito por esse rapaz. Sim. E que a tradição vai dizer que provavelmente seja aquele que... O proto-Marcos. O menino que correu... E pelado lá. Deixou a túnica. Então era um menino novo. Mas que Paulo não conseguiu ajudar e Pedro ajudou. Então acho que a gente tem que estar muito seguro do que Deus tem para nós. Sim. Claro que nós temos que vigiar. Correr a nossa corrida, bem corridinho. Você tem a sua empresa, então claro que você coloca um segurança, coloca seu monitoramento, mas você não vai ficar doido aqui na frente, não, eu tenho que guardar isso aqui, eu tenho que ficar olhando. Deus te deu, então vai dormir. Ele guarda. Vai dormir, faz a sua parte. Poxa, mas eu fiz tudo que eu tinha que fazer e deu errado. Então, alguma coisa você tinha que aprender com isso. Exatamente. Eu acho que é por aí. Eu penso de forma muito tranquila em relação a isso. Top. Como a gente é uma empresa de livros, distribuímos livros, a gente sempre faz uma pergunta aqui para os nossos convidados. E é uma das perguntas mais difíceis que a gente faz para quem participa do nosso podcast. Quando eu pergunto, a pessoa fala, puxa, Diogo, eu não acredito. Vamos lá. Vou tentar responder. Tirando a Bíblia da jogada, porque ela está acima de tudo. Quais os 2 livros que você leu que mais marcaram a sua vida? Tem um livro que eu amo muito, Michael Catt, Prepare-se para a Chuva. Michael Catt é o pastor daquela igreja em Albany, na Geórgia. A história dele é muito legal, porque a igreja americana é um pouco diferente, né? Então lá eles contratam pastores. E quando ele recebeu o convite para pastorear Albany, ele chega ainda jovem e o conselho pastoral coloca muita pressão nele. E aí, orando a Deus para o crescimento da igreja, Deus fala com ele, você está disposto a perder muita gente para que a igreja cresça? Naquele calor da oração, ele tipo, ok. Aí o vento começa. Salvo engano, 800 pessoas foram embora. Nossa. E aí quando ele está quase em depressão e quase sendo mandado embora, Deus começa a trazer pessoas para a igreja. A história ficou tão grande que essa igreja de Albany é a igreja que fez aquele filme Desafiando Gigantes. Ah, que legal. A igreja hoje tem uma produtora. Ele faleceu pouco tempo atrás, o pastor. Mas a igreja hoje se tornou uma referência, porque fez o Desafiando Gigantes e vários outros filmes. Então essa é a igreja desse pastor. E aí ele escreve o livro justamente falando sobre isso. Prepare-se para a chuva. Top. Depois eu vou pesquisar sobre esse livro. Tem hora que você, para crescer, Deus vai te puxar. E é como uma flecha, né? Às vezes
puxa para trás para te soltar. Tem que E tensionar. a história dele é fantástica nisso. Então esse livro me marcou muito no ministério. E tem um outro livro, agora eu tô com dificuldade de lembrar o nome, mas que fala sobre o Espírito Santo, sobre o queimar do Espírito Santo. Tô tentando lembrar o nome do autor, mas tá me fugindo da mente aqui, eu sou péssimo para nome. É um autor americano também que é fantástico, fala muito, muito sobre isso. Se eu lembrar até o final, eu trago de volta aqui, senão depois Eu tô tentando lembrar aqui também. É um livro de capa amarela. Me fugiu totalmente o nome. Mas ele fala sobre essa importância do Pentecoste, da dependência do Espírito Santo. E isso eu acho que é imprescindível para nós, essa dependência. Nos dias de hoje, ainda mais que isso tem sido, inclusive, palco de discussões por aí sobre questão de cessacionismo e todas essas questões aí, né? Eu acho que nós somos totalmente dependentes dele. Sem o Espírito Santo, nessa época de Natal, a gente está chegando no final do ano, Jesus é o Messias, né? Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, e o Espírito Santo é o Deus em nós, né? Ele habitando em nós. Então isso é algo que não tem preço, a gente precisa ter essa dependência. E eu sou de um segmento pentecostal, né? Então, de uma forma muito clara, assim, essa dependência total dele. Hoje os dias são difíceis, né? E nós estamos diante de tanta informação. Muita informação. Augusto Cury fala disso, né? Que as crianças hoje têm mais informação do que Alexandre o Grande, Napoleão, quando conquistaram o mundo. E isso é real, só que tem muito lixo nessa informação, né? Por isso que se fala tanto de ansiedade, de depressão, de casos tão complexos. E sem o Espírito Santo nos dirigindo, é impossível da gente não ser enganado, da gente não tropeçar, porque é muita informação, é muito engano, é muita gente surgindo. Nós não somos tão velhos, mas a gente tinha 5, 6 nomes aí de referência, né? Pastoral, pregador. Hoje, cada dia surge um cara novo, e já surge assim, surge com milhões de seguidores. Sim, você nem sabe de onde veio. E aí, às vezes... Aparece. E quando a gente, até por falta de tempo, não consegue olhar tudo, mas se você começa a olhar algumas coisas, vai te assustando. Peraí, mas isso aqui não é bíblico. Isso aqui não é o certo, isso aqui não é o cerne. Igreja sem comprometimento. Né? A gente falava de igreja aqui antes de iniciar o podcast. E temos muito em comum. É isso, essa comunidade que vai ali, serve o povo, ajuda, entrega uma cesta. Hoje as igrejas mais desejadas são as igrejas sem compromisso. Sim. O cara chega, ouve uma música legal, ouve uma palavra ali de 3 passos que a vida dele vai dar certo, e ele vai embora. E não precisa dar conta da vida dele, não precisa ter um discipulado, não quer ter uma ajuda pastoral, a pessoa quer viver a vida dela. Eu escrevi um e-book um tempo atrás, e talvez até edite ele, chamado Culto Flix. Legal. O perigo do evangelho à la carte. Né? E justamente nessa pegada, porque hoje, poxa, você é batista, foi para a igreja com seus pais e acabou. Você vai sentar ali, vai ouvir a palavra, vai seguir as revistas da igreja para aprender a teologia básica, cresceu, foi estudar. É isso que é. Hoje não. Hoje o cara fica em casa, aí ele pega o controle ali da TV ou vai no YouTube, computador. Hoje eu vou ouvir o pastor Diogo. Não tô gostando dessa mensagem dele não, então eu vou ouvir o Belchior, hoje eu tô afim mais um grito de assembleiano. Aí, hoje o Belchior tá gritando demais, aí eu vou ouvir o... Exatamente. É pay-per-view, cara. Exatamente. Não tô gostando dessa parte, deixa eu ver como é que ele vai falar depois, pra ver se tá bom. Pô, isso não existe, cara. Isso não existe. O evangelho é confronto, o evangelho é olhar pra dentro da gente, é ouvir a palavra inteira. O pastor que eu mais amo ouvir é o meu pastor, a minha igreja, é isso. É onde eu estou. É isso. Hoje mudou. Olha, difícil, eu gosto de assistir um podcast, coisa assim, mas difícil eu ouvir
pregações na internet, por exemplo. É difícil. Cara, eu sou tão bem alimentado na minha igreja. É isso. Eu faço parte de uma comunidade que aquela mensagem é de Jesus para nós, mas tem a ver com a nossa comunidade, tem a ver com aquilo que a gente vive, tem a ver com o nosso meio. Cara, é maravilhoso. E eu falo muito sobre isso para os meus liderados, que a pessoa que mais você precisa valorizar é o seu pastor. Exatamente. Até porque você ouve o seu pastor 2, 3 vezes por semana. Exatamente. Ele tá ali te ensinando. Pode não ser algo tão eloquente, tão moderno, mas, tá ali te alimentando, cara. Aí, muitos são injustos nesse ponto. Ah, meu pastor tem uma palavra simples. Ah, meu pastor só fala isso aqui. Mas esses caras da internet tem uma super produção por trás e agora acabou, né? Porque a gente ainda é da época que tinha que sentar, pesquisar, esperar chegar um livro. Hoje o cara vai ali no chat, põe a ideia. Exato, dá pronto. Não sabe nem de quem tá falando. Exato. O cara não tem noção de nada, mas... E aí se torna uma referência. Exatamente. E aí o cara médio, ele olha... Ah, meu pastor não tem essa eloquência, meu pastor não tem... Pô, a gente tem que... E aí é um mundo que se a gente entrar, a gente tem que ter outros podcasts. Sim. Mas as pessoas confundem muito o que é emoção do que o que é o espírito. Exatamente. Por quê? Eu sou músico de formação também, sempre gostei, envolvido na igreja. Mas, se você for na Sala São Paulo e ouvir a Orquestra Sinfônica tocando músicas clássicas, você vai se emocionar. Você for à Itália, sentar ali... Ah, agora veio no Brasil, André Bocelli. Sim. Um ser humano normal... Poxa, dá até vontade no show dele. Imagina, o negócio deve ser top. No meu caso, que tô muito recente, acabei de perder minha irmã. Pô, se eu tô ali, o cara cantando aquela música, eu lembro, poxa, minha irmã gostava dessa música, eu vou chorar, cara. Sim. Mas isso é o Espírito Santo? Pô, isso é São as nossas emoções. Aí hoje, baixa a luz, coloca um acorde menor, você... aí o cara sai... Sai emocionado. Deus falou comigo. Ah, para. Não é só isso. Não tô dizendo que não é. Mas a gente não pode categorizar, é só isso. A gente vê muito isso no campo missionário. E a gente leva os crentes. E a gente já sabe. É um negócio que vai mexer com a pessoa. Aí a pessoa, a gente chama de crente, o crente emocionado. Porque ele vai pro campo e ele vê tudo aquilo ali, cara, ele volta, cara, eu vou mudar o mundo. E a gente aposta. Quanto tempo vai durar isso? Tem pessoas que realmente se engajam com a obra e agora querem fazer a diferença. A gente fala, quanto tempo vai durar a emoção? Sim. Porque a pessoa tá lá, não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Dá um mês. A vida já entrou na rotina, tudo aquilo passou. Porque foi emoção. É isso. Mesmo no meio da igreja, no campo missionário. É isso. Agora surgiu essa outra moda, também não vou nem dar nome pra não polemizar. Mas aí aquela galera sobe lá um monte, fica lá 2, 3 dias, aí volta. Não, agora eu aprendi a ser homem, agora eu aprendi a ser marido. Exato. Ah, meu amigo, desculpa. Se eu precisar subir uma montanha pra ficar 3 dias pra aprender a ser marido, pô, desculpa, cara. Aí não, para o mundo que eu vou descer, cara. Mas é mais fácil. É mais fácil. Ó, agora eu reinventei a roda, entendeu? Mas aí, quanto tempo dura? A questão é essa. Eu vivi isso no ministério, né? Não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas nessa primeira igreja que eu fui dirigir, foi incrível isso. Porque como eu tinha que me provar, eu tinha que provar que eu tinha condição de ser pastor. Tinha o chamado pastoral, né? Então, assim, primeiro ano, eu pregar com eloquência, e foi legal, a igreja começou a encher. Aí um dia, minha igreja tava legal, respondendo, avivada, igreja cheia. Já tinha mudado aquela chave. Aí eu tô sentado assim, aí bati o olho numa pessoa, tipo, essa pessoa tá um ano aqui, continua mentindo. Aí olha a outra pessoa, aquela pessoa tá um ano aqui, continua adulterando. Aquela pessoa tá um ano ali, continua fofocando. Legal, né? Você tá movimentando todo mundo, e as mudanças de vida. Nasceram de novo. Aquilo virou uma chave pra mim. Então, desde aquele momento, há quase 20 anos atrás, eu nunca mais preguei pra encher igreja, pra agradar. Eu passei a trazer aquilo que realmente precisa ser trazido. Sim. E aí é uma aventura, né? Porque muitas vezes você vai pregar e fala, meu Deus do céu, eu vou falar isso aqui, vai acabar a igreja. Não vai ficar ninguém. Meu Deus. Eu vou falar isso, a pessoa vai achar que é pra ela. Os irmãos vão se ofender. Aí,
passa um tempo, a pessoa vem, pastor, poxa, Deus falou comigo. Tem dia que você fala, não, então essa mensagem a igreja vai pular, a gente é pentecostal, a igreja, daqui a pouco a igreja não responde, aí passa 2, 3 dias a pessoa, nossa, pastor, eu refleti. Sim. Aí tem dia que você pensa, não, a igreja vai chorar, e aí a igreja acaba explodindo em alegria. Então é isso. Há 20 anos eu acabo vivendo essa aventura, porque lá atrás eu realmente me desliguei totalmente dessa ideia de buscar resultado. Essa é uma ideia perigosa para o pastor. Isso não me prende, né? É a última coisa que eu me preocupo. E aí uma história contemporânea que está funcionando legal. Eu sou pastor em Osasco há 4 anos e meio. Tá? E nós chegamos lá na igreja. A igreja estava passando um momento de transição e tinha uma certa dificuldade para ter quórum até nos cultos de domingo à noite. Então tinha pouca gente. Aí eu cheguei, tomei posse na igreja ali, no domingo de manhã, igreja cheia, porque a diretoria da igreja está lá, o campo. Aí fizemos o culto à noite, que era época de julho. Aí eu falei, olha gente, então, glória a Deus, tomamos, hoje é o primeiro culto de domingo, amanhã a gente começa aqui o Abalo Osasco, né, que é um evento que nós fazemos na igreja a semana inteira de culto. Nunca tinha acontecido isso. O pessoal falou, pastor, isso é doido? Eu falei, não. Vamos pra cima, vai dar certo. Segunda-feira culto, terça-feira culto, quarta-feira culto. Inclusive domingo que vem, de manhã, tem culto de novo. Pastor, mas não enche nem o culto da noite, o senhor vai fazer culto de manhã? Eu falei, vou. E assim, glória a Deus, sem pensar em resultados, mas hoje nós temos os 2 cultos com quórum, né? Que legal. E 26 nós começaremos o 3º culto às 4 da tarde. Benção. E o nosso sonho agora é achar um local para realmente... Hoje é um local que consegue reunir quantas pessoas ali de uma vez? 750. Um bom espaço. Então hoje nós temos ali 2 cultos aos domingos, graças a Deus repletos, e vamos ao 3º. E assim, trabalhando, mas te falo de coração mesmo. Minha última preocupação é o quanto de gente vai estar na igreja, sabe? E assim, claro que a gente fica feliz, trabalha para isso, mas eu entendo, inclusive quando tem menos pessoas, às vezes chove, São Paulo tem muito trânsito, e eu sempre entendo assim, então Deus selecionou esse grupo para esse dia. Então, é esse pessoal que tem que estar aqui. As internet não funciona, não tem problema, não vou brigar com ninguém não. Vamos fazer a nossa parte. E o líder que vai pregar, o pastor, ele tem que pregar como se tivesse... Ele prega para 1000 da mesma maneira que ele prega para 10. Né? E isso tem que estar no coração do pastor. Essa é uma questão para outro podcast, mas que é imprescindível. Imprescindível. Né? Porque a ideia é mudar vidas. Exatamente. E às vezes o pastor, poxa, mas essa mensagem aqui só tem um pouquinho de gente. Aí volta para a ideia da dependência. Né? A gente tem que falar o que Deus manda, o que Deus quer. Exatamente. Nada substitui estar preparado, estar cheio da palavra, mas tem que deixar Deus fluir, né? Talvez no meio daqueles 10 tenha uma pessoa que vai mudar a história de milhares de pessoas, a gente nem imagina. Eu acredito totalmente nisso. Na biografia de Billy Graham falam sobre isso. Eu não me lembro o nome do pregador que ganhou ele para Jesus, mas o Billy Graham conta, né, depois disso, que ele visitou nações, ganhou milhares de almas, mas graças a um pastor que um dia acreditou no menino que entrou na igreja. E isso é totalmente real. Sim. Na nossa igreja, nós temos um pastor chamado André Matias. Ele é um pregador itinerante hoje. No meio pentecostal, é uma das agendas mais cheias. Ele é minha ovelha. E para ser rápido, ele era morador de rua em Osasco. Se casou, mas tinha problema com drogas. Aí ele visitou a igreja de Osasco. Um pastor que hoje é meu vice-presidente, já era o coordenador de teologia. Falou para ele, olha, eu não tenho muita coisa para te dar, mas eu vou te dar o curso teológico. Amém. Fez o curso teológico. Claro, era um novo convertido, começando a vida. Eu era pastor em Americana. Ele foi pregar numa igreja lá, foi pregar numa festa da igreja, me conheceu, aí depois um obreiro trabalha comigo e falou, pastor, o pastor André queria congregar aqui com a gente. Ele morava em Boituva. Eu falei, pô, o cara mora em Boituva. E eu não gosto muito de pregador itinerante. Sim. Não é que eu não gosto do itinerante, mas eu não gosto muito dessa falta de compromisso numa igreja local. Eu falei, já avisou ele que eu sou chato com isso? Eu exijo que tá na ceia, que tem que frequentar, tem que falar onde vai. Não, pastor, ele quer. Tá bom, deixa vir. Ele veio. Passa um tempo, eu sou transferido para Osasco. Justamente onde ele começou a história dele.
E aí viralizou um tempo atrás na internet, porque eu fiz justamente isso. Chamei o pastor Eurico, falei, olha, o pastor Eurico não roda o mundo como o André roda. Mas lá atrás ele viu um menino, um novo convertido, vindo das drogas e deu teologia. Hoje o André ganha milhares de almas para Jesus. Que legal. Mas cada alma que o André ganha, tem um galardão no Tá pastor indo pro Eurico. galardão do pastor Eurico. Entendeu? Então esse é o melhor exemplo que eu tenho sobre isso. O André hoje roda o mundo, ganha almas fora do Brasil. Mas Ele é jovem? Deve ter uns seus 35, 36 anos. Tá num momento muito legal. Mas tudo isso porque alguém acreditou nele. Sim. Então é exatamente o que nós estávamos falando. Às vezes você prega para uma pessoa, quem sabe o que vai acontecer depois? A gente não sabe. Tem que lançar a palavra. Tem que lançar a semente. Joga a semente. Quem dá o crescimento não somos nós. Exatamente. Pastor Belchior, eu quero te agradecer. Poxa. Por esse tempo que nós passamos aqui. Foi muito bom. Eu é que agradeço. Quanto tempo, Gabriel, de entrevista? 1h30 aí de bate-papo. Passa rápido, a gente não vê a hora passar aqui dentro. Parece que foi 10 minutos. Eu gostando do podcast, esse deve ser o quê? Episódio 130 e alguma coisa, né, Gabriel? Uau! 135. E assim, aqui é o lugar que eu venho, que eu sento pra gravar, que você esquece um pouco da vida, então você desconecta de tudo que tá lá fora e aqui fica batendo um papo agradável como isso. Foi um prazer realmente conhecer. O prazer é todo meu. Obrigado por abrir as portas, obrigado por compartilhar sua história. Eu saio daqui mais rico e levando muito mais do que eu trouxe, com certeza. Obrigado. Nós temos um podcast na igreja que ainda tá meio sazonal. Ano que vem eu vou ter a sala pronta. E vamos combinar com a tua agenda aí para te receber lá também. Vai ser uma alegria. Prazer. Quero te receber lá na igreja para contar um pouco dessa trajetória linda que Deus tem te dado. E como pastor, como pregador, vai ser uma honra ter você com a gente lá. Se as pessoas quiserem conhecer a igreja em Osasco, qual é o endereço dela? Adebrais Osasco nas mídias sociais, é fácil de achar. A minha mídia é Belchior Júnior. Belchior Júnior, então você me encontra nas mídias sociais, aí tem o canal do YouTube e tudo mais. E nós estamos no centro de Osasco, ali na Virgínia Aurora Rodrigues, 135. É bem no centro de Osasco mesmo. É fácil de achar, temos estacionamento próximo à igreja, tem toda a estrutura ali para receber nossos amigos. E pela mídia social fica fácil de achar, né? No YouTube, os canais, os cultos ao vivo sempre de domingo e quarta. Domingo os 2 horários por enquanto. Às 9h30 e 18 e quarta-feira às 20 horas a gente está sempre ao vivo e depois a mensagem fica gravada ali. Quando eu estiver por São Paulo, eu vou. Nunca fui na Assembleia Madureira, eu vou lá no de Osasco conhecer. Vai ser uma imensa honra te recebê-la, com certeza. Vai compartilhar a palavra conosco. Vamos lá, é um prazer te receber. É um prazer participar de um culto com vocês. Obrigado. Pessoal, tá aqui o livro do pastor Belchior Júnior, Liderança Disruptiva. Poxa, um homem com mais de 20 anos de experiência em liderança, trabalhando com liderança. Já ouviu o papo aqui do podcast, quanta coisa legal você ouviu. E tem um livro. Poxa, o livro... Aqui o que a gente falou é só um pouquinho perto do que tem no livro para você poder aprender mais. Então, tá aí disponível, você tá vendo o link aí, tá aparecendo o link para você. O link também tá na descrição do vídeo. Então, uma oportunidade para você adquirir um excelente material, com preço muito bom, Então, eu quero ainda incentivar você. Vou fazer uma promoção aqui, pastor. Nós vamos ter um cupom disponível pelos próximos 30 dias após o lançamento desse podcast. E o cupom vai ser um nome muito legal, Disruptivo. O cupom se chama Disruptivo. Você usando esse cupom, você vai ganhar mais 10% de desconto em cima do valor do livro para você levar ele para sua casa, tá bom? Os próximos 30 dias após o lançamento desse podcast. Então, aproveita aí. Poxa, que legal. Pessoal, e aí? Poxa, olha que episódio legal, que papo bom, quanta coisa boa para você absorver para sua vida e também poder indicar esse episódio para outras pessoas que querem ouvir um pouco mais sobre isso. Você vê só que às vezes as pessoas falam de tantas técnicas de liderança, mas vê que liderar é um desafio, mas também pode ser simples. Olha só quanta simplicidade aqui do pastor Belchior falando sobre isso e quão profundo foi tudo que a gente aprendeu aqui. Então, obrigado por participar de mais um episódio e na próxima semana nós estamos aqui novamente.
Deus te abençoe.